O Rodrigo Guerreiro chamou minha atenção aqui para alguma coisa que eu falei na segunda aula. Eu acabei dizendo que a política de privacidade e termos de uso são sinônimos. E ele puxou minha orelha aqui. Obrigado, viu, Rodrigo? E é assim mesmo. Quando a gente erra, a gente tem que corrigir. Eu não vou apagar o vídeo, porque a gente pode errar mesmo, né? E é mais fácil até eu fazer esse complemento, essa correção aqui. Você tem razão. A política de privacidade e os termos de uso não são exatamente a mesma coisa. Embora algumas ferramentas trabalhem com os dois itens ao mesmo tempo, como se fossem complementares. E eu vou explicar para você para vocês aí um pouquinho a diferença, porque realmente achei pertinente a observação do Rodrigo, tá? Quando você for gerar a política de privacidade aqui, por exemplo, no politicaprivacidade.com, que eu acabei indicando na aula anterior, você vai ver que ele vai gerar também os termos de uso, política de privacidade e termos de uso. Ele vai gerar tudo num texto só. Mas, se você vier aqui embaixo, você vai ver o que é a política de privacidade, né? E o que são os termos de uso. Primeiro, política de privacidade é obrigatório, tá? Por lei, você tem a obrigação de ter. Já os termos de uso não são uma obrigação legal. Embora aqui ele vai gerar tudo junto, ele vai te propor tudo junto, os termos de uso, na verdade, não tem exatamente a ver com a privacidade, e sim como a forma como os recursos do site em si serão utilizados, e até deixando mais ou menos claro até onde vai a sua responsabilidade com relação a algumas coisas, até onde vai a responsabilidade, por exemplo, do usuário. Um exemplo interessante aqui que pode ocorrer é o seguinte: algumas empresas, por exemplo, fazem questão de deixar aqui nos termos de uso bem claro que as cores de um determinado produto podem variar da foto para o real e também dependendo muito do monitor que a pessoa estiver utilizando. Então, de certa forma, a empresa acaba dizendo até onde vai a sua responsabilidade. Por exemplo, nós primamos por ter fotos ou imagens que se aproximem ao máximo da realidade do produto. Entretanto, né, nós não temos o controle sobre as variações que podem existir de coloração e mesmo de calibração de monitores. O monitor que você está visualizando o produto, a foto do produto pode não estar batendo exatamente com a foto do produto que você vai receber realmente. Então, as imagens são uma das questões que podem ser tratadas nos termos de uso. Então, você define que nos termos de uso a pessoa entende que a sua responsabilidade como vendedor para com o produto é no sentido de fazer o melhor para que uma imagem, uma foto represente bem o produto como ele realmente é. Mas existe um extra que você não vai conseguir atingir, que é a diferença realmente de calibração de cores, de brilho, de contraste de um monitor de um usuário para o outro. Então isso, por exemplo, você pode utilizar nos teus termos de uso. Você pode ter uma página separada dependendo do sistema que você for utilizar de vendas online, de loja virtual, você pode ter os termos de uso separados da política de privacidade. Tá? E que ainda não é exatamente a política de trocas e devoluções, no caso de uma loja virtual. Então, a política de trocas e devoluções ainda seria um outro item, e como a gente está falando aqui da parte de LGPD, né, que é a parte de privacidade de dados realmente do consumidor, então tanto termos de uso como a política de troca e devoluções a gente não vai tratar aqui, mas são coisas que são interessantes que você tem assim, para deixar bem claro. Claro que hoje talvez a grande maioria das pessoas que compram online já sabem que a hora que vai olhar uma foto de um produto pelo celular, que por mais bem produzida que seja a foto, com iluminação adequada e tudo mais, sempre algum retoque, algum Photoshop é aplicado, e mesmo há diferença de uma tela para outra. Então, mas é uma prática interessante que você pode utilizar também de oferecer, então, os termos de uso. Então, de certa forma, você diz para o consumidor que quando ele estiver utilizando o teu site de vendas, ele concorda com algumas características, né, ou com algumas limitações que a tua ferramenta vai ter,
entre outras coisas, né? Mas de mostrar, por exemplo, como o produto realmente é. Esse é um dos exemplos, né? Mas se você usar esse gerador online aqui, você vai ver que vai aparecer também algumas opções. Ele gera a política de privacidade junto com termos de uso. Entretanto, né? De novo, muito obrigado, Rodrigo Guerreiro. Não são a mesma coisa, não são sinônimos, embora algumas ferramentas tratem as duas coisas como se fosse, mas não são. Os termos e condições de uso não são obrigação legal. É mais um alerta, é mais um cuidado, um capricho que você tem com o teu consumidor. Então, de novo aí, obrigado, Rodrigo. E fica então esse adendo aí que é realmente importante você saber que existe realmente diferença de política de privacidade e termos de uso.